Para esta gravação já estamos no primeiro sábado do outono, né? Foi quinta-feira, eu acho que era dia 20. Hoje é, se não me engano, é dia 22 de março, né, de 2015. E o nosso estudo aqui é a respeito da lição número 4. O chamado para o discipulado. Então, nós teremos aqui o privilégio de estudar a respeito daqueles tempos antigos, lá quando Jesus esteve aqui na terra e chamou algumas pessoas para um trabalho especial. Em particular, ele chamou 12 apóstolos. Na realidade, ele acabou chamando 14 apóstolos, né? 12 foi o primeiro grupo, dentre eles um saiu, que foi Judas. Daí veio o 13º para substituir Judas. E aquele perdeu o apostolado, Judas. E depois ele chamou mais um, que foi o Saulo, que se transformou em Paulo, né? Muito bem, vamos fazer a nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesse estudo a respeito do chamado ao discipulado. Santíssimo Deus, que cada um possa ser mais próximo do Senhor Jesus Cristo, ter uma experiência verdadeira com Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem. Então, aqui o nosso verso de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, bom, quem quer seguir Jesus? Os discípulos. Os apóstolos foram em número de 12, mais Paulo, né? Mas os discípulos são inúmeros. Eu pretendo ser um discípulo, sou um discípulo, né? Você que está me assistindo, por certo, também é um discípulo de Jesus. Então, todos nós devemos nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, isto é, o fardo que Jesus nos deu, e seguir-lhe. Vou falar um pouquinho sobre isso. Existem explicações sobre isso no livro O Maior Discurso de Cristo, página 99, por aí, 98, 99, 100, 101. Né? Ali é bom ler sobre esse assunto. Então, negar-se, o que quer dizer negar-se? É simples de entender, esse negar a si mesmo. É bastante simples, ou seja, nós somos pecadores, e não tem jeito, somos pecadores. Precisamos rejeitar nossa condição de pecadores. Não aceitar mais essa condição. Não, isso não é o que nós queremos. Nós queremos mudança, nós queremos ser outra coisa. E então daí tomar a nossa cruz, ou seja, então daí obedecer. Tomar a cruz significa obediência. Obediência a Jesus. Obedecer aos seus mandamentos, né? E naquele livro que eu mencionei, O Maior Discurso de Cristo, ali diz que o fardo de Jesus Cristo é a obediência aos seus mandamentos, e esse fardo não é leve, esse fardo é bom. Então, por que é um fardo? Porque é contraditório em relação à nossa natureza, em relação ao que nós gostamos de fazer, o que nós desejamos aqui na Terra, aquilo que nos atrai. É no sentido contrário. Esse é o chamado também, em outras palavras, em vez de fardo, o caminho estreito, o caminho de poucas escolhas. Aqui na Terra tem muitas opções de escolhas que não são boas para quem quer seguir a Jesus. Mas tem poucas escolhas para quem segue Jesus. Não que durante a eternidade toda será assim, de poucas escolhas. No céu, nós teremos opções, escolhas que aqui são impossíveis. Por exemplo, de onde que aqui nós temos condições de ir para um outro planeta, conversar com alguém de outro planeta, onde tem outras pessoas, criaturas, não é?
que não caíram, não temos, lá nós teremos. Então as nossas opções aqui são extremamente limitadas. E o nosso fardo, que é obedecer a Jesus Cristo, nos abre um espaço para um futuro maravilhoso. E servir a Jesus Cristo, obedecer aos seus mandamentos, às suas orientações, em si aqui na Terra é algo bom já, né? Porque nos dá melhor saúde, nos dá melhores condições de vida, nós vivemos melhor entre nós nos amamos uns aos outros, temos famílias mais equilibradas, nós temos uma expectativa de vida melhor e mais longa, né? Enfim, formamos uma sociedade superior. Então, esse é o fardo de Jesus, né? Fardo, repito, em função de que ele é o contrário do que o mundo oferece, né? Então, aqui o discipulado, vamos falar um pouquinho sobre o discipulado. É o método, segundo eu penso, eu sou professor, né, já vai para 4 décadas, já estou na terceira década de ser professor, na quarta década, e entendo que o discipulado é o melhor sistema de educação que existe, né? Ele é inviável hoje, seria muito caro alguém passar ali 3, 4, 5, 10 anos com um professor, um mestre, e aprender dele tudo o que ele já sabe, e aprender dele o seu estilo de vida, o seu caráter, o seu modo de julgamento, enfim, tudo o que aquele mestre é, ele passa para o seu discípulo. Isso é o discipulado. Antigamente isso era viável. Os gregos usavam muito isso, né? Ele é um método extremamente poderoso para alguém que sabe muito, que é sábio, que tem muito conhecimento e que também é sábio e que sabe usar esse conhecimento, transmitir para alguém outro. É poderoso no sentido de transformar esse discípulo em outro mestre, mas é fraco, por um outro lado. Não abrange muita gente, né? Hoje nós temos a educação à distância pela internet. Um professor pode influenciar 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? Então nós temos métodos hoje que são, mas o uso desse método ele é frágil no sentido de transformar as pessoas. Esse método da internet, a educação à distância, né? Ele não transforma muitas pessoas, transforma pouco. Então esse método discipulado é para pouca gente, né? Jesus escolheu 12, mas é um método poderoso para transformar essas pessoas, né? Se bem que ele não é poderoso para abranger muita gente. Então ele tem que funcionar da seguinte maneira: um mestre tem ali 10, 12, 15 pessoas, ele influencia essas pessoas de modo poderoso. E essas pessoas se transformam em mestres e multiplicam, e vai se multiplicando. Então, por ser muitos mestres com muitos grupos, e esse é o método chamado pequeno grupo, esse em si se torna tão poderoso quanto o discipulado de Jesus Cristo. Essa é uma questão básica aqui, né? Vamos para outro assunto aqui, que é pescadores de homens. Então aconteceu um fato aqui que é emocionante, inclusive, né? Muito interessante. Estavam os discípulos de Jesus Cristo, que eram pescadores, né? Estavam pescando, passaram a noite toda pescando. Madrugada, passaram pescando. Nenhum peixe, mas nenhum peixe pegaram, nada. E pelo que eu li a respeito desse assunto lá, se pesca de noite, né? De dia não adianta pescar. Se de noite não deu nada, de dia é menos provável ainda que pegue algum peixe. E daí Jesus chegou ali, pegou aqueles barquinhos, onde eles tinham pescado a noite toda, eles estavam lá limpando as redes, etc., lavando algumas coisas, consertando outras. E entrou no barco e dali começou a pregar, falar para as multidões que já chegaram lá. E daí ele fez um sermão, concluiu o sermão e ele disse: agora vocês vão mais para dentro aqui do lago e pesquem, podem pescar um pouco lá. O Pedro disse o seguinte: mestre, temos pescado a noite toda, não pegamos nada, mas sob tua palavra jogarei as redes. Então dá a entender, parece que no início o Pedro estava dizendo: mestre, nem adianta, não adianta. Mas enquanto ele estava falando, parece que ele mudou de ideia, né? Mas sob tua palavra jogarei as redes. Este trecho, mas sob tua palavra, é a essência aqui que nós temos que meditar um pouquinho.
né? Antes daquela ordem de Jesus, ele já tinha feito vários e vários milagres. Os discípulos tinham visto, ele tinha curado inclusive a sogra de Pedro, já antes disso, né? Então ele tinha expulsado demônios e feito outras curas. E eles já perceberam que havia poder naquele homem. Jesus não era um pescador. Jesus, de profissão, era o quê? Era um carpinteiro, né? Que um carpinteiro entende de pesca? Nada. O carpinteiro entende de madeira. Porém, aquele Jesus já se tinha mostrado tão poderoso e confiável que, bom, sob tua palavra, então, já que você falou, isso quer dizer, eu vou pescar, né? O que foi que aconteceu? Pegaram tantos peixes, haviam 2 barcos, que os que estavam lá pescando só, traga outro barco, porque não conseguimos recolher os peixes. Então trouxeram outro barco e os 2 barcos foram enchidos de peixes, né? E aí Pedro viu que Jesus era bem mais poderoso do que ele estava até então imaginando. Pedro disse assim: mestre, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Ou seja, eu não mereço estar próximo de ti. Quando Pedro negou-se a si mesmo, ou seja, Pedro disse, eu sou um pecador, eu não mereço estar junto contigo, foi então que Jesus disse que o seguisse, porque ele faria dele um pescador de homens. Naquele dia, aquele carpinteiro, né, que agora já não era mais carpinteiro, agora era um profeta, mas enfim, ex-carpinteiro, disse, pesquem, e eles pescaram, e muito. Agora esse ex-carpinteiro, mestre, disse, eu vou fazer vocês pescar seres humanos, ou seja, eu vou fazer vocês salvarem seres humanos da morte. Não temas, doravante serás pescador de homens. Lucas 5, versículo 10, né? Então, veja, o que quer dizer, mas sob tua palavra, né? E o que quer dizer depois, eu não mereço estar contigo, eu sou um pecador. Cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, cada um reconheça-se como pecador e perceba claramente que precisa ser transformado. Então, obedeça aquilo que eu mandar. Bom, daí Jesus logo mais escolheu os 12, né? Ele escolheu quem? A maioria deles eram pescadores. O maior grupo eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, né? E assim por diante, né? E pessoas transformáveis. Nenhum deles era um doutor da lei, nenhum deles tinha diploma, nenhum deles era profundamente estudado. O que tem de errado com os diplomados e os estudados, os cultos? Em si, nada. O problema é que nós nos inflamos, nós achamos muitas vezes que somos grande coisa, que nós podemos muito mais do que na verdade podemos. Então esse tipo de pessoa não serve para nada, não são transformáveis. Anotei aqui, Jesus chamou homens transformáveis, né? E tudo indica que aqueles que se enriquecem, aqueles que são muito cultos, são dificilmente transformáveis. Esse é o problema. Mas que maravilha, que coisa linda, alguém muito culto ser humilde. Então, o apóstolo precisa abandonar tudo, inclusive a si próprio, né? O seu caráter precisa ser transformado. Jesus chamou homens comuns, homens e mulheres comuns. Então os comissionou, ou seja, ele disse para eles, agora vocês vão. Na verdade aqui são 3 providências que Jesus tomou, está aqui na lição. A primeira, transformou eles numa equipe. Agora eram 12 que não deviam disputar um com o outro. Ah, não, eu sou o primeiro, eu quero, então tá bom, se tu é o primeiro, mas eu quero pelo menos ser o segundo. Eu vou ficar à direita de tal, então eu pelo menos vou ficar à esquerda dele. Assim todos eles pensavam. Isso daí não é equipe. Isso é um grupo disperso que estão lutando um contra o outro. Um para derrubar o outro, né?
Jesus transformou eles numa equipe, ou seja, pessoas que se ajudam. Um ajuda o outro, um apoia o outro. Segunda coisa, ele lhes deu poder e autoridade. O que quer dizer isso? A autoridade é o direito de agir em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o direito formal. E o que é o poder? Poder é a capacidade de agir. A capacidade de, em nome de Cristo, expulsar demônios, curar pessoas. Inclusive, em alguns casos, ressuscitar mortos. E por fim, a terceira providência que Jesus fez em relação a eles, disse: agora vocês vão, ide. Enviou eles a pregar sobre o reino, ensinar, pregar, etc. sobre o reino de Deus pelo mundo todo. Isso está lá no final do livro de Mateus. Mateus 28, nos últimos 3 versículos. Bom, então Jesus ensaiou com eles, ensaiou várias coisas com eles. Por exemplo, os 70. Ele escolheu 70, os enviou de 2 em 2, deu-lhes poder e autoridade. Já falei, autoridade é o direito de agir, e poder é a capacidade de agir. Diz: olha, vocês orando em meu nome, as coisas vão acontecer. Esse é o poder. Então, de 12 discípulos, a coisa foi para 70, e assim foi aumentando, e consta aqui que, por ocasião da ascensão de Jesus, ele devia ter em torno de uns 500 discípulos fiéis a ele. E depois, 10 dias depois que ele subiu ao céu, com a pregação de Pedro, 3.000 pediram batismo. E assim vai. A alegria, então havia uma alegria. Esses 70, quando retornaram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Isto quer dizer, eles tinham autoridade e poder. Precisa das duas coisas, não adianta só ter poder. Não, eu tenho poder, mas não tenho autoridade, então você não pode agir. Eles tinham autoridade e poder. Eles tinham o direito de agir, Jesus lhes deu esse direito, e eles tinham também o poder de agir. E eles ficaram impressionados: os demônios fogem de nós, eles nos respeitam. Isso é poder. E quanto custa o discipulado? Estamos concluindo aqui, Bom, os discípulos antigos lá do povo os discípulos do povo grego, os discípulos dos filósofos, eles seguiam quem? Seguiam um filósofo, e as ideias desse filósofo, ou seja, a ideologia dele, conjunto daquilo que ele pensava. Jesus também era assim, mas mais que isso. Jesus era mais que isso. Jesus ensinou aos seus discípulos várias coisas. Ensinou sobre os mandamentos, ensinou sobre a Bíblia, explicou a Bíblia para eles, explicou sobre a sua vida e morte, a ressurreição, explicou sobre a segunda vinda, etc. Muitas coisas, inclusive esses próprios apóstolos escreveram coisas que ele lhes ensinou. Mas tem mais um detalhe que é ultra importante. Ele também, para seguir Jesus, também tem que fazer o que ele fez. Seguir ele por aquilo que ele fez. Isso é extremamente importante. Então, renunciar o meu modo de ser, o meu modo de agir, para assumir o modo de Cristo, que Cristo tinha de agir. Ser como ele, Jesus, era. Isso aqui é um assunto importantíssimo para um sermão. Então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Como está no verso de Lucas 9, 23. Então, isso aqui, para ser discípulo, eu tenho que renunciar à minha vida pecadora e agir como Jesus agiu, praticar como Jesus praticou. Isso é hoje é um pouco difícil, mas não é tão difícil assim. Ou seja, hoje na vida moderna, por exemplo, eu tenho internet, tenho computador, celular, um monte de coisa, etc. Como que eu uso esses instrumentos? Ou seja, eu faço a seguinte pergunta: como é que Jesus usaria isto se ele estivesse hoje aqui entre nós? Então, pela Bíblia, consigo saber, e o Espírito Santo nos orienta nesse sentido, e desta maneira nós adquiriremos um conhecimento prático de Jesus. Ou seja, estaremos trabalhando junto com Ele. Aquilo que nós fizermos, Ele estará junto conosco. E assim foi que viveu Enoque. Se formos estudar sobre Enoque,
entenderemos claramente o seguinte: entre outras coisas, Enoque andava com Deus, né? Ele fazia aquilo que Deus fazia, eles se comunicavam. Que assim seja conosco também. Ó bom Deus, abençoe a cada um de nós no sentido de que sejamos verdadeiros discípulos, transformados pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.